E aí, moçada, tudo bom com vocês? Saudade, satisfação em tê-los aqui mais uma aula. Nós vamos falar hoje sobre as questões climáticas do Brasil, sobre os domínios climáticos principais do território brasileiro. Lembrando que o IBGE usa também isso nas 5 regiões para caracterizar cada uma das 5 regiões com as questões também climáticas, não somente, mas também. Além disso aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a influência do clima na nossa vida, vamos discutir um pouco, né? Não só esses 5 climas que o IBGE elenca, mas eu vou acrescentar mais um para ficar um manual completo das questões climáticas do Brasil, certo? Vamos trabalhar então os 6 principais tipos de climas. Vamos nessa então? Vamos começar a aula agora então, mas antes vamos para a nossa tela principal. Então, aquele que não pode faltar, primeiramente, o matinal, salve, salve, o imprescindível, o tchararã, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom Tá dia, bom, gatinhos bom bumbum. dia a todos vocês, vamos começar aí a aula, certo? Pessoal, vamos lá, vamos nos animar, vamos continuar aí, já estamos na aula 22, correspondente à aula 22, os grandes domínios climáticos do Brasil, beleza? Vamos nessa então? Pessoal, seguinte, nós vamos falar um pouquinho, então, a questão sobre os climas que existem dentro do Brasil. Na verdade, existem várias formas de determinar os climas dentro do nosso território, tá? Essas várias formas que a gente pode observar dentro do nosso território, várias classificações, né? Nós vamos usar aquelas que aparecem mais para vocês, né? Principalmente no vestibular, mas que vai ajudar muito, vai abrir bastante a cabeça de vocês, certo? Então, para iniciar sobre os climas, é importante colocar assim, ó. No Brasil, há grande diversidade de tipos climáticos. São 6 principais, certo? Nós temos, então, uma média aí de 6. O pessoal gosta de trabalhar entre 5 e 6 climas. Eu vou trabalhar os 6 para dar um trabalho completo para vocês aí, certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Aí, eles colocam assim, ó, que costumam se organizar dentro de 2 categorias, né? Então, existem 2 categorias para você organizar os climas dentro do Brasil. Os climas quentes, que abrangem grande parte do território brasileiro, quando é grande parte, é superior a 90% do nosso território, então é importante que vocês tenham essa mentalidade, né? Que mais de 90% do nosso território, ele abrange climas considerados quentes, tá? E os outros são os climas mais frios, né? Predominantemente na região sul ou então em regiões serranas dentro do Brasil. Mesmo em regiões mais quentes, sendo serranas, eles acabam aparecendo. Tem a questãozinha aí da altitude, certo? Eu vou recapitular um negocinho com vocês que é bem importante e fundamental para vocês entenderem. Os fatores climáticos influenciam o território brasileiro. Então, dentro do Brasil, quais são os fatores que vão influenciar o nosso clima? Tudo bem? Vamos lá? Então, o primeiro de tudo é a altitude. Que é a altitude? A altitude do relevo. Então, é importante lembrar vocês da aula lá de geologia lá atrás. O que nós fizemos? Nós destacamos para você que a altura do Brasil ela é considerada modesta, certo? Então, observem que o Brasil ele tem uma característica modesta. Olha aqui, ó, certo? E o nosso relevo ele é considerado médio e baixo, beleza? Não vamos esquecer disso. Então, a nossa altitude ela não é muito elevada. O nosso solo já é desgastado, nós já temos há bastante tempo, né? Nosso território tem uma média de 2 bilhões de anos de formação para mais, tá? Então vamos lembrar disso aí, vamos guardar isso aí na cabeça. E o outro fator é a latitude. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais afastado da linha do Equador, quanto mais para o sul do Brasil, em questão, fica mais frio, né? Você tem uma oscilação maior de temperatura. Lembrando que a questão da latitude, né, a latitude aqui, ó, observe, ela sempre vai valer para as questões mais ao nível do mar ou com não tanta altitude, porque a altitude vai interferir e mudar um pouco a temperatura, certo? Então vamos lá. Nós temos também a ação das massas de ar. Gente, as massas de ar são fundamentais para nós entendermos, certo? Eu vou dar uma atenção especial, porque com relação às massas de ar, eu vou querer entrar um pouquinho mais no assunto com vocês para fixar na cabeça de vocês, certo?
Vamos nessa, então? Pessoal, olha aí que bonitinho, ó, as massas de ar do Brasil. Então, eu quero primeiro que vocês observem bem essa figura. Observem bem a expansão do Brasil. Observem bem a localização. E olha ali, ó, nesse cantinho esquerdo aqui, ó, inferior, nós temos os tipos de massa. Esses nomezinhos, MEC, MEA, MTC, MTA, MPA, são siglas que elas são mais ou menos, dentro da geografia, a gente fala assim que é uma lógica, né? Você trabalhar com eles. Porque, por exemplo, vamos pegar essa aqui, ó, M. M é de massa, pode ver, todos aqui estão escritos massa. Depois vem o lugar onde ela acontece, ó. No Equador, no trópico, no polo, certo? E por último, em qual região do Brasil? Se é no mar ou se é no continente. Se é continente, é continental. Se é no mar, o nosso oceano é o Oceano Atlântico, então ela vai ser Atlântica. Se acontecesse aqui no Pacífico, de ter alguma que passasse a Cordilheira dos Andes aqui, a gente não tem a ação da Cordilheira, não tem a ação da massa do Pacífico, porque nós temos a Cordilheira dos Andes que impede a passagem dessas massas, tá? Que ela fica em toda essa região aqui. Joia? Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas massas. Eu vou começar a falar com vocês aqui sobre essa aqui, ó. Geralmente, as massas continentais. Então, que massas continentais que nós temos aqui, ó? A massa equatorial continental e a massa tropical continental. Essas são as que nós temos de continentais. Tudo bem? Geralmente elas são secas, mas no caso desta primeira que nós vamos destacar, ela é úmida, mesmo ela sendo continental. Por que que ela é úmida? Porque ela está na floresta amazônica, onde eu tenho grande quantidade de chuva e eu tenho grande quantidade de umidade suspensa na atmosfera. Então, mesmo ela sendo continental, ela é úmida. Observe, ela acontece o ano todo, ela não deixa de existir. Aliás, quais acontecem o ano todo? Essas quatro aqui, ó, essas quatro primeiras, todas que são do trópico e todas que são do Equador, acontece o ano todo, com maior ou menor intensidade, mas acontece. A polar, ela vai chegar do polo, que não dá para mostrar o polo, mas é bem lá ao sul, ela vai chegar do polo para a gente aqui, mais ou menos no período entre o outono passando para o inverno. E ela vai mudar bastante aqui no nosso clima. Já já a gente fala dela. Vamos começar dessa aqui. Massa equatorial continental. Ela é quente e úmida, certo? Ela vai influenciar toda a região da floresta amazônica. E detalhe para essa aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo essa setinha. Ela está indo em sentido ao Tocantins. Vindo do Tocantins, ela chega nesta região aqui, ó. Esta região aqui do Brasil, o que que ela tem de especial? Essa região aqui do Brasil é o sertão nordestino. Se você pegar toda essa área aqui, ela é do sertão. Quando chove no sertão nordestino, as chuvas no sertão também são influenciadas pela água que vem da floresta amazônica, através das suas nuvens. Olha que bacana. Ela é tão forte que, às vezes, durante o ano, ela também atinge a região sul e sudeste do Brasil e centro-oeste. Além também de pegar aqui o interior da Bolívia, o interior do Peru, certo? E indo também para a região de Roraima, que provoca muita chuva. Já peguei essa chuva lá, é chuva pra caramba, tá certo? E ela vai dar essa intensidade de chuva nessas regiões. Combinado, pessoal? Todo mundo entendeu? Então vamos lá para uma próxima aqui, ó. Nós temos aqui massa equatorial atlântica. Essa aqui, ela vai se formar quente pra caramba o ano todo, úmida também, em cima do oceano, geralmente próxima à linha do Equador, observe aqui, né, por isso que ela é equatorial, e ela vai influenciar principalmente essa parte do litoral do Nordeste, que vai pegar desde Sergipe e vai vir até aqui o Maranhão, certo? Ela entra aqui para o Maranhão, e ela vai fazer chover bastante nessa região litorânea. E também chove muito no litoral do Nordeste. É importante que a gente lembre disso. Vamos pegar aqui o mesmo lado. A massa tropical atlântica, ela vai sair das regiões tropicais. No caso, para nós aqui, é o Trópico de Capricórnio, certo? Ó, tá aqui, ó, Trópico de Capricórnio. E ela vai atingir a região sudeste. Grande parte dessa massa aqui também vai ficar restrita a um acidente geológico
que começa nessa região onde está a ponteira aqui, vem aqui para o litoral do Espírito Santo, passa pelo Rio de Janeiro, passa por São Paulo e vai terminar aqui próximo do Paraná, que é a Serra do Mar. Por isso que é a Serra do Mar, porque ela se origina no mar, tá certo? E ela vem margeando todo o mar aqui do Brasil. Joia? E aí, as que conseguem passar aqui provoca bastante chuva nessa região também. Joinha? A massa tropical continental, nós temos aqui, ela é seca e ela é quente. Não tão quente como a equatorial, mas ainda assim ela é quente. E pelo fato de ser quente e seca, predominantemente na maior parte do tempo, ela provoca os nossos períodos com menos chuva, com mais estiagem. Ela tem uma ação boa, assim, principalmente no período do inverno, junto com a MPA. Quem que é a MPA? É a massa polar atlântica, que ela é fria e ela é úmida. Tudo bem? Então, depois eu recapitulo tudo isso com vocês, depois eu tiro dúvida de todo mundo aí, certinho quanto a isso. Por quê? Na hora que nós estamos falando dos tipos de clima, vai ter as atuações da massa. Aí eu vou explicando as massas chegando em cada um dos climas, aí vai ficar mais tranquilo para vocês entenderem. A massa polar atlântica, ela se forma no polo, e ela é fria, e ela chega úmida, porque ela passa por todo o Oceano Atlântico, capturando a umidade, mesmo sendo fria, e fazendo com que as temperaturas caiam. Em algumas regiões do Brasil pode provocar a neve, mas lembrando, ela provoca a neve, mas não quer dizer que no Brasil neva constantemente. Neva um pequeno período, um pequeno trecho, em lugares específicos, Serra Catarinense, Serra Gaúcha, né, nas regiões mais altas, e raramente, como já aconteceu uns 4, 5 anos atrás aqui no Paraná, em lugares um pouco mais baixos, tipo Guarapuava, que chegou a nevar há uns 4, 5 anos atrás. Tudo bem? Tranquilo, então? Partiu! Bora lá. Pessoal, olha só que bacaninha aqui. Sobre o que vocês acham que trata este mapa? Este mapa ele vai trabalhar sobre a classificação climática do Brasil. Ele é lindo, esse mapa, porque ele mostra os 6 tipos de climas aqui que nós temos no Brasil. No equatorial úmido, por uma questão, né, de não caber na caixinha aqui, faltou o tropical aqui na frente. Mas o certo é o seguinte, está entre o trópico de Capricórnio e entre o trópico de Câncer lá no hemisfério norte, todo clima tem que pôr a denominação tropical na frente. Então ele vai ficar assim, tropical equatorial, tropical semiárido, tropical de altitude, tropical úmido. Estando predominantemente abaixo do trópico, ele vai chamar de subtropical. Ó, o tropical não deixa de aparecer, ele aparece, mas só que fala sub, abaixo, tropical. Combinado? Então, guarda isso aí e vamos lá, partindo para frente. Vamos observar aí, pessoal, clima por clima. Então, só para vocês darem uma olhadinha, rapidinho, olha só o clima equatorial, quanto que ele pega no país. Todo mundo está vendo? Olha quanto que o clima tropical ele vai pegar exatamente dentro do país, no meião, né? O clima tropical de altitude, que vai pegar ali São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, né? Um pedacinho do Rio de Janeiro também, né? O tropical úmido, que vai pegar o litoral brasileiro na região sudeste e nordeste. E o subtropical, que predominantemente, não quer dizer que exclusivamente, mas é predominantemente na região sul. Joia? Ele tem as classificações. E o não menos importante, mas é sempre bom lembrar, o semiárido no Nordeste. Tá vendo essa marquinha aqui do semiárido? Moçada, menos de 10% dos nordestinos moram nesse tipo de clima. Então, quando a gente classificar, não, no Nordeste é tudo seco, peraí. Não é tudo seco. O Nordeste, ó, tem o Maranhão, que tem uma parte aqui, ó o Maranhão com uma parte no clima equatorial. Ó o Maranhão com grande parte do Maranhão no clima tropical. Piauí, grande parte tropical. Olha aqui o Ceará, moçada, tropical também. Ó o litoral, vindo desde o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Ó, tropical úmido. Nessa faixa, nós vamos ver sobre vegetação, chama Zona da Mata. Concentra quase 90% da população do Nordeste. Quase 90% dos nordestinos moram nessa faixa que é mais úmida que a nossa, chove muito. Nós vamos ver aí, tá? Tranquilo, então?
E aí nós temos aqui também as nossas regiões. Por exemplo, São Paulo, o litoral norte de São Paulo aqui, onde está a Ponteira, ó, né? Nessa parte do litoral norte de São Paulo aqui, você tem uma cidade chamada Ubatuba. Os paulistas, como eu, por exemplo, apelidam carinhosamente Ubatuba de Uba-chuva, né? Porque chega o verão, chove pra caramba. Se marca para ir para Ubatuba, é certeza de chuva. É certeza que vai chover lá para vocês. Certo? Tranquilo? Vamos começar então, vou separar os 6 tipos de clima. Primeiro, clima tropical equatorial úmido. Olha só a primeira característica. Abrange toda a região norte. Então ele vai pegar toda a região norte. Segundo, ação das massas de ar. Massa de ar equatorial continental, que é aquela que nós vimos que ela é, mesmo sendo continental, ela é úmida, e massa de ar equatorial atlântica. Traduzindo, as duas massas de ar da região são úmidas. O que vai fazer com que tenha na região? Muita chuva. Não esqueçam. 3. Elevado índice pluviométrico. Moçada, dá uma olhada. 2.500 milímetros. Isso corresponde a 2,5 metros de água por ano. Chove muito nessa região. O período lá que eles chamam de estiagem, que eles chamam de seca, né? É o período que chove menos, chove uma vez por semana na média. Então, assim, e quando chove, é chuva maior que a nossa. Então, o período de seca deles, mesmo assim, ainda chove, certo? Que é o que até eles acabam caracterizando como um inverno deles, assim. Quando reduz um pouco a chuva, eles chamam de inverno. Mas lembrando, a temperatura é sempre constante, né? Elevadas temperaturas, a média térmica é de 26 graus Celsius, moçada. Olha que incrível. Pequena amplitude térmica. O que é amplitude térmica mesmo? Diferença entre a máxima temperatura e a mínima temperatura. Tem uma pequena amplitude térmica anual. Geralmente ela oscila ali na casa de 4 a 6 graus. Só isso, tá? 4 a 6 graus de diferença entre temperatura mais alta para temperatura mais baixa. Olha só que bonitinho aí, ó. Eu coloquei um climograma da cidade de Belém, né? Cidade de Belém, que fica na Foz, próxima à Foz do Rio Amazonas. É uma cidade portuária, é uma cidade grande, a capital do Pará. Observem aí a temperatura. Ela permanece praticamente constante, ó. Ela permanece praticamente constante. E a quantidade de chuva, chove muito, chove bastante. Quando não vai chover na região, olha aqui, ó, chove 100 milímetros. Moçada, na média, 100 mais 100 mais 100. Os meses que chove pouco, chove 300 milímetros em 3 meses. É muito milímetro, é muita coisa. Fazendo um parâmetro com a nossa região só chove 1.200 milímetros. Seria mais ou menos assim na nossa região. Um exemplo, tá? Isso é um exemplo. A nossa região chove uma média, se a gente for dividir por 12, porque são 12 meses, né? Chove uma média de 100 milímetros por mês na nossa região, aqui na região norte do Paraná. Porque chove 1.200 milímetros no ano, dividido por 12 meses, dá 100 milímetros. Seria esse tantinho aqui, que é a época que menos chove para eles lá. Olha a época que mais chove, pessoal. Tem mês, por exemplo, se você pegar o mês de maio, lá que chove bastante, ele chove próximo a 350 milímetros. É muita água. Vamos pro próximo tipo de clima aí. O tropical. O clima tropical, o pessoal fala assim, tropical típico. Por que tropical típico? Porque o tropical não vai por assim, clima tropical, tropical. É tropical, tá? Aí o pessoal está inventando agora essa modinha de pôr tropical típico, né? Que é as características típicas do clima tropical. Abrange a maior parte na região centro-oeste. Ó, lembrando, o equatorial abrangia a maior parte na região norte. Repara que eu estou destacando em vermelho as regiões do Brasil. Então, fique atento. Abrange a maior parte da região centro-oeste. O equatorial era a maior parte da região norte. E uma pequena parte da região norte, nordeste e sudeste. Tudo bem? Tranquilo? Então, você observa que esse é um clima que vai abranger boa parte das regiões brasileiras. Ele vai pegar 4 regiões brasileiras. Por isso que Jorge Benjor não está errado na música. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Ele está correto, porque o país é tropical mesmo. Ele tem mais de 90% da sua zona dentro do trópico. Vamos lá? Maior parte do ano, estação com 2 massas. Então, a maior parte do ano, a ação das massas de ar, elas correspondem à massa tropical continental, que é seca,
e massa tropical atlântica, que é úmida. Durante o verão, a massa equatorial continental, ela também influencia um pouco a região, fazendo chover mais. Então, vamos lá. Quando eu tenho a região tropical, então eu posso dizer que eu tenho um período, já que a massa tropical continental atinge ela, eu tenho um período seco. E o outro período, eu tenho um período mais úmido, pela massa tropical atlântica, que já é úmida, mais a massa equatorial continental. Então, eu tenho duas massas de ar predominantemente durante o ano e mais uma terceira que vem ajudar a fazer chover no verão. Traduzindo isso, eu tenho uma temperatura elevada em 24 graus de média, joia? Amplitude térmica entre 5 e 6 graus de variação, também não é uma variação gigantesca durante o ano. Duas estações bem definidas. Olha esse detalhe aqui, ó. Chove 1.000 milímetros a menos que no clima equatorial. Lá era 2.500, aqui é 1.500 milímetros. Chove um pouco menos. Nós temos duas estações. Um verão chuvoso, olha por quê? Massa tropical atlântica e massa equatorial continental. Úmida, úmida. Verão chuvoso. E nós temos um inverno seco, graças à massa tropical continental, que ela é seca. Mas lembrando, esse inverno, ele é um inverno brando, ele é um inverno fraquinho. Para nós aqui, a gente ia caracterizar como verão. Por quê? As temperaturas médias no inverno lá, elas vão ali para casa de 22, 23 graus. Gente, é a nossa temperatura anual aqui na nossa região. Então, a média térmica dos caras é elevada, tá? Não impede eles de ter dias frios, claro. Vamos lá. Climograma. Usei a cidade de Cuiabá. Gosto muito dessa cidade, cidade plana, cidade bonita, né? O povo lá é muito receptivo, gosto muito da região. Vamos lá. Climograma da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Repara o clima, perdão, repara a temperatura, desculpa. Repara a temperatura, ela permanece constante também. Não tem muita amplitude térmica mesmo. Mas só que nós temos, ó o verão, muita chuva. Vai indo para o outono. Chega no inverno, quase que a chuva desaparece. Quase, mas ainda chove, é importante. Depois começa a subir a quantidade de chuva. Vai aumentando. Ó o verão entrando aqui, entra o verão. E fica alto de novo, certo? Olha a quantidade de chuva que tem durante o verão, vai caindo no outono, chega ao limite mínimo no inverno, ó, julho, inverno, e aí vai aumentando para a primavera e para o verão novamente. Beleza? Não vamos esquecer disso, então. Nós temos invernos secos, verões chuvosos. Muito bem, valeu. Próximo. Tropical semiárido. Vamos dar a primeira característica. Presente no sertão nordestino, ó, região nordeste. Então, presente no sertão nordestino e no Vale Médio do Rio São Francisco. O Vale Médio do Rio São Francisco, pessoal, é aquela região entre Juazeiro e Petrolina, né? Que tem até a música Juazeiro, Petrolina e tal. Quando você anda naquela região, você está no clima semiárido. Ele assim, a vegetação é muito rala, o clima é muito quente durante o dia, tranquilamente ali chega a 36, 37 graus durante a maior parte do ano, quando está sol, tá? Quando está durante o dia. À noite é interessante, porque à noite a temperatura no sertão, ela cai bastante, né? É bem legal esse mecanismo, essa ideia do sertão, porque ele já é um semideserto, né? Semiárido é semideserto. E então à noite a temperatura fica gostosa. Por exemplo, em Petrolina você sai para caminhar à noite na beira do Rio São Francisco, tem uma orla bonita lá, tal. Você vai até o bodódromo, né, que é onde o pessoal come carne de bode. É bem interessante lá em Petrolina. Gosto muito da cidade também. Muito bom lá. Olha aí, ó, temperaturas elevadas, 28 graus Celsius de média durante o ano, moçada. É muito quente, tá certo? É uma temperatura bem elevada. Chuvas escassas e mal distribuídas. Nós vamos ver no climograma, eu vou colocar para vocês, vocês vão ver certinho quando que chove, mais ou menos o período que vai chover. Chuvas escassas e mal distribuídas, 750 milímetros de chuva, bem pouco, metade do clima tropical, se você parar para pensar.
Isso aí é uma média, tá? Amplitude térmica considerável durante o dia e à noite, que é isso que eu estava explicando. Durante o dia é muito quente, à noite já fica mais fresquinho e tal. Então é interessante essa parte à noite do clima semiárido. Duas estações bem definidas e são influenciadas por essas duas massas. MTC, que é seca, lembra? Massa tropical continental, seca. E massa equatorial continental, que chove. Quando que chove? Nos períodos que você tem a chuva mal distribuída. Então, a MEC, ela vai funcionar quando você tem as chuvas que são mal distribuídas. Inverno, chuvas bem reduzidas. E o verão, relativamente com chuvas. Como assim? Vamos ver o climograma que fica mais fácil de entender. Observe aqui a temperatura primeiro. Olha a temperatura. A temperatura, ela se mantém, vocês observem, né? Ela meio que mantém durante todo o ano. Mas olha isso aqui que interessante, pessoal. Durante o verão, vai chover um pouco mais. Tá vendo aqui o climograma? Aí, conforme vai entrando no outono e inverno, vai diminuindo a temperatura. Lógico, olha o nomezinho aqui, ó, tropical. Todo clima tropical faz isso. Durante o inverno, a temperatura, a quantidade de chuva vai diminuir, vai ser um pouco mais reduzida. E durante o verão, a primavera e o verão, começa a aumentar novamente aqui a quantidade de chuva. Lembrando que é bem pouco, ó, 0,50 esse, ó, 0,50. Nenhuma delas ultrapassa o 100, ó. O que mais chega próximo do 100 é em fevereiro. Certo? Tranquilo, então? Vamos para o próximo. Tropical úmido. Tropical úmido é bem interessante, é o do nosso litoral. Característico do litoral oriental do Brasil. Como assim oriental? Nós só temos um litoral oriental, né? O litoral oceânico nosso é oriental. E meridional. O que é meridional mesmo, pessoal? Lembra aí, pensa, meridional é sul. Então, você vai pegar a parte do litoral lá do Nordeste e do Sudeste do Brasil. Tudo bem? É importante isso. Esse é o único que é característico em duas regiões plenamente, tanto no Sudeste quanto no Nordeste, tá? Plenamente ele aparece em duas regiões. Não é que tem um pouquinho, predomina mais em uma e tem nas outras. Ele aparece muito em uma e bastante também na outra. Vamos lá. O segundo item aqui, ó. As chuvas são concentradas no verão. Como assim, pessoal? Durante o verão, você tem um excesso de calor que faz com que a umidade eleve cada vez mais. Tudo bem? Aí, tendo mais elevação de umidade, você tem mais concentração atmosférica, portanto, mais chuva. Mas só que lembra que nós falamos que tem um obstáculo natural? Então, tem esse obstáculo natural que ele segura um pouco a chuva e faz com que esse clima seja bem úmido, tá? Principalmente na faixa litorânea. Então, vamos lá. Nordeste, chuvas de inverno. Então, é quando tem o encontro da massa polar atlântica. A massa polar atlântica, ela sai do polo e ela se divide em três partes. Uma parte vai para a floresta amazônica, quando consegue chegar. A outra parte vai para o centro do Brasil, passa aqui pela gente, passa pelo Paraná, Santa Catarina, Paraná, né? Chega a São Paulo e vai bater ali em Minas Gerais. E a outra parte, ela vai pelo litoral brasileiro até chegar no Nordeste. Por isso que em julho, é aquilo que eu bato na tecla na sala de aula para vocês o tempo todo. Em julho, as passagens e os hotéis lá no Nordeste, eles têm um preço mais acessível. Por quê? Porque chove muito, chove bastante. Lá, eles têm o Planalto da Borborema. Aqui, no Sudeste, nós temos a Serra do Mar. Ambos, eles impedem essa entrada da massa de ar úmida com tanta velocidade para o interior. E a chegada da massa polar, que é fria e úmida, dá aquela chuva de encontro de duas massas de ar. Como que chama essa chuva de encontro de duas massas de ar? Quando você tem uma massa de ar fria e uma massa de ar quente se chocando. Tem um nome. Qual que é o nome? Chuva frontal. Muito bem. São chuvas de encontros de massas de ar quente e úmida. Não esqueçam disso aí. Sofre ação direta da MTA. O que é a MTA? Massa Tropical Atlântica. Como assim?
É o que eu estava acabando de explicar para vocês. A massa tropical atlântica, ela é quente e faz evaporar. Aí chega uma massa fria, também com bastante umidade. As duas se chocam, resultado, chuva. E chuvas intensas, tá, pessoal? Então tem gente que já foi para o Nordeste em julho e vai lembrar disso aí. Cara, é um pé d'água danado, certo? Chove bastante. Ocorrência de chuvas frontais, que é essa que nós estamos falando, do encontro das massas de ar. Tudo bem? Então vamos lá. Climograma, olha quem que eu escolhi aí, Salvador. Moçada, dá uma olhada conforme vai chegando o meio do ano. Olha isso aqui, que espetacular. Olha o meio do ano, a quantidade de chuva. Ultrapassa, alguns meses, 300 milímetros, 250 milímetros. É muita chuva. Mas é importante destacar, mesmo com chuva, a temperatura permanece constante. Então, se você for lá, fique sossegado. Temperatura média de 26 a 27 graus no litoral. Você não vai ficar com frio. Mas só que você vai tomar banho de chuva e tomar banho de mar ao mesmo tempo. Tá certo? E cuidado que é perigoso raio também. Fechou, moçada? Vamos lá. Próximo aí. Tropical de altitude. Vamos falar desse aqui, que é um clima da região que tem um predomínio na região sudeste, tá? Acontece bastante aí, ó. Abrange, sobretudo, os planaltos e as serras do sudeste do Brasil. Então, já falamos do norte, já falamos do nordeste, já falamos do centro-oeste, agora estamos falando do sudeste, certo? Por isso que o IBGE ele vai separar as 5 regiões do Brasil conforme os 5 principais climas. Eu coloquei o sexto porque o clima do litoral, tropical úmido, ele precisa aparecer para vocês. Não é porque ele está em 2 regiões que ele não tem que existir. O clima tropical úmido, ele desvenda bastante coisas, como a gente acabou de ver, certo? Bora lá. Relevo atual, com barreiras geográficas que provocam chuvas. Importante. Quem são essas barreiras geográficas? Ó, os planaltos e as serras, né? Esses aí vão acumular a nuvem e vai fazer com que chova. Vem cá, esse tipo de chuva tem um nome. Todo mundo lembra desse nome? Chuva orográfica, chuva de relevo. Parabéns. Bora lá. Ação direta da massa tropical atlântica. Lógico, tá ali pertinho, tá ali no litoral. É a massa quente e úmida que sai do litoral ali. Não podemos esquecer dela. Temperaturas amenas. Por que amenas? Como são temperaturas assim um pouco mais baixas? Lembrando, é clima tropical de altitude. Então ele é mais alto. Sendo mais alto, você vai ter essa variação durante o ano. A média durante o inverno é de 18 graus Celsius. E a média durante o verão é de 26. Então ele vai do friozinho para o calor. Mas lembrando, 2 estações bem definidas ainda, tá? Ele ainda é considerado um clima quente. Todos esses que nós vimos até agora são considerados o quente. Lembra lá do início da aula? Climas quentes e climas frios? No Brasil a gente tem só um frio, que é o último, que nós vamos ver daqui a pouco. Por enquanto, nós temos todos esses quentes. Joia? Bora lá. Inverno, chuvas bem reduzidas. É aquele período assim que você começa a sentir já o ar mais seco, já fica difícil de respirar. Quem tem problema respiratório está lascado, né? E o pessoal vai fazer a besteira de começar as queimadas nesse período também, né? Não é só aqui na nossa região, no norte do Paraná, que acontece isso. Também temos aí o pessoal fazendo a queimada, principalmente nessa região, no período do inverno, né? Deles aí, que é o período que vai abranger aí a partir da entrada do outono até o final do inverno, de fato. E nós temos um verão com chuvas concentradas, chove demais durante o verão, tá? Aí são aquelas chuvas torrenciais, aquelas chuvas que chegam até a preocupar, tem deslizamento de terra, etc e tal. A gente consegue ver muito isso, por exemplo, na região ali de BH, né? A região de Belo Horizonte, vindo sentido São Paulo, pegando a Fernão Dias, o período do verão é um período de muita chuva, muita, é uma chuva concentrada, então tem deslizamento de terra, vira e mexe algumas estradas na região de Minas Gerais, até mesmo de São Paulo, elas são fechadas em virtude de desbarrancamento, né, por causa da água, ocupação irregular de moradia, e assim vai. Joia? Usei para vocês a cidade do meu coração aí, Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade maravilhosa, gosto muito. Observe a média térmica de Ouro Preto, pessoal, anual. Ela não vai ultrapassar 21 graus. A média térmica de Ouro Preto é interessante.
que Ouro Preto trabalha com uma média térmica de 18 graus durante o ano. É bem próximo da nossa temperatura. Ah, então se eu for para Ouro Preto, eu vou passar frio? Não. Durante o verão, lá é muito quente. E alguns dias de inverno, você também tem calor durante o inverno lá. Mas não é um calor absurdo, mas tem. Observe também o mesmo mecanismo do clima tropical. Verões chuvosos, outono vai diminuindo, inverno quase desaparece a chuva, aí vem a primavera, aumenta a chuva novamente, vem o verão, chuva pra caramba, tá certo? Tranquilo? Não vamos esquecer, é o mesmo esquema. Quando deu a palavrinha tropical, então inverno mais seco e verões mais chuvosos, não esqueça. Vamos aí para o nosso último clima, o nosso clima da nossa região, o clima subtropical úmido. Pessoal, observe aí o clima subtropical úmido, que interessante. Para alguns, né, querem falar, posso falar só subtropical, professor? Pode, mas só que é importante vocês lembrarem que ele é úmido. Atua ao sul do Trópico de Capricórnio. Então, ele vai ter uma atuação, principalmente no sul do Trópico de Capricórnio. Então, passou do Trópico para o sul, você vai ter o predomínio, né, desse clima. Que ele vai estar principalmente na região sul. Observa, pessoal. Falamos, então, das 5 regiões em 6 tipos climáticos, tá? Ele vai estar predominantemente na região sul do Brasil. Ótimo. Bom, o índice pluviométrico médio dele está aqui, ó, 1.200 milímetros, que é o nosso. E esse clima é nosso. Pô, mas você falou que ele é chamado de úmido. Meu, 1.200 milímetros é bastante água. Não tanto como das outras regiões, mas só que chove bem, tá? E o interessante da nossa região é que ele é bem distribuído. Joinha? Tranquilo? Então vamos lá. Próximo. Ação direta da massa polar atlântica. Não tem, de vez em quando tá aquele dia bonito, aquele calorzão, tal, não sei o quê. Do dia para a noite, de um dia para o outro, resfria, dá aquele friozinho repentino, é a chegada da massa polar atlântica. Quando fala que a temperatura na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná e sudeste de São Paulo, vai cair a temperatura, um pedaço do Mato Grosso do Sul também, um pedacinho ali do litoral paulista, né, também, vai cair a temperatura, você já sabe que é a massa polar atlântica. Se for durante o inverno e você fica sabendo que está chovendo demais no litoral do Nordeste, é a massa polar atlântica que ela está chegando lá na região Nordeste, provocando essa chuva. Joia? Temperaturas médias anuais, 18 graus Celsius. Atenção, 18 graus de temperatura de média anual. É uma média anual relativamente baixa. Joia? Elevada amplitude térmica anual, pessoal. Como assim elevada amplitude térmica? É a primeira vez que vocês estão vendo isso. Que vai ter uma amplitude térmica relativamente grande. Em determinadas cidades, na nossa cidade, a amplitude térmica ela pode chegar, em períodos aqui em Londrina, a 10 graus de amplitude térmica. Na média, isso é uma média, porque tem dias que já ultrapassaram 14 graus de variação de temperatura no mesmo dia. Mas só que a gente nunca calcula o mesmo dia, a gente vai calcular sempre a questão como um todo, o mês. Como que foi o mês? A temperatura mensal da cidade. A mais baixa, mais alta, a variação dela. Joinha? 4 estações bem definidas, isso marca muito o clima. Nós estamos na meia estação, né? Quando nós vamos para a escola, nesse período de outono ou no período da primavera, durante a manhã a gente vai cheio de blusa, com frio, não sei o quê, chega lá meio aborrecido e tal, porque está gelado. E, de repente, na hora do almoço, na hora de ir embora, você sai carregando tudo com calor, né? Com calor, com uma temperatura mais elevada. E aí, e o que isso representa? É que você está na meia estação. Quando é verão, nós temos temperaturas aqui que ultrapassam 30 graus tranquilo. E quando é inverno, nós temos temperaturas registradas abaixo de 10 graus. Então vamos lá, verão com 30, temperaturas abaixo de 10, e esse período que nós estamos agora está oscilando ali na casa dos 20 graus, que é a meia estação. Então nós temos as 4 estações bem definidas na nossa região. Pessoal, eu usei o caso de Porto Alegre. Tá? Por que Porto Alegre? Porto Alegre ele está ali mais próximo, ele não está no oceano, mas ele está próximo à Lagoa dos Patos, né? Ele está próximo ao oceano, mas não no oceano. Ele
recebe influência, é uma das regiões do Brasil que recebe influência direta da MPA, mais direto mesmo, então eles sofrem bastante com isso. Observem aqui as temperaturas, ó, né? Eles chegam entre 14 e 7 graus no período de julho, faz frio, cara. Isso aqui é uma média do mês, lembre. Então, no mês, eu tenho temperaturas abaixo de 10 graus, cara, de média. É bem complicado, mas só que olha o verão, né? O verão chega próximo a 26 graus, 27 graus. Olha aqui o verão, a temperatura aumenta. E o importante, lembra que nós falamos que a chuva é bem distribuída durante o ano todo? Então, o bem distribuída é porque tem chuva todos os meses. Não quer dizer que vai chover igualmente todos os meses. Repara as taxas de chuva aqui, que interessante. Mas fala assim, pô, mas lá é inverno. Por que no inverno lá chove bastante e no verão chove menos? Ó, o verão chove de 100 milímetros para menos. No inverno, chove quase 150 e indo para 200 milímetros. Por que no inverno chove mais? A MPA, ela não é polar e atlântica, ela é úmida. Se ela é úmida, ela leva umidade. A chuva cai tudo para eles. Chove um pedaço de Santa Catarina. Quando começa a chegar aqui no Paraná, aí que lasca. Só vem a chuva, só vem a massa de ar fria com pouca umidade. Então, a ocorrência de chuva aqui para a gente, ela é um pouco mais reduzida do que essa aqui. O nosso inverno chove menos, o nosso verão chove mais. Por quê? A nossa região, apesar de ser subtropical, ela está numa zona de transição. A 40 quilômetros daqui, em linha reta, nós já temos o clima tropical. Então, nós estamos muito perto de uma zona de transição. A gente sofre influência tanto do clima tropical, lembra? Inverno seco, verão chuvoso, quanto do subtropical. Por quê? Aqui todos os meses chove. Pouco em alguns, muito em outros, mas todos chovem. Então, nós temos essa intercorrência do clima aqui na região norte do Paraná, certo? Tranquilo? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por vocês estarem aí aturando a gente até agora, agradeço demais. É isso aí, moçada, muito bom, muito boa aula, excelente, adorei, ótimo vocês terem participado, ótimo vocês estarem aqui com a gente. Não esqueçam, pessoal, de ativar o sininho aí para notificações de novas aulas, né? Se inscreva aí no nosso canal também, que já está começando a ter bastante movimento, bastante pessoas, né? E pode deixar aí o like de vocês também, né? E também vamos trabalhar todas as questões aí, tirar as dúvidas que vocês vêm postando para a gente em cada um dos vídeos aí, tudo bem? Saudade de todos vocês, muito obrigado por mais essa aula e estaremos já logo aí com o próximo vídeo para vocês. Um grande abraço, fique com Deus. Até mais, moçada. Tchau, tchau. Abraço. Se cuidem, se cuide, fique em casa. Por enquanto, nesse tempo de pandemia, fique em casa. Grande abraço, até mais. Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau, povo.